Às vezes, vivemos nossas vidas olhando, mas não realmente vendo. Olhos abertos, mas corações e mentes fechados. A vida passa diante de nós e somos capazes de olhar, mas não de perceber. Não conseguimos enxergar o significado por trás dos acontecimentos diários, nem a beleza que se esconde nas pequenas coisas. Mas quando Deus intervém, Ele não apenas abre nossos olhos, Ele os transforma. A visão que Ele oferece não é como qualquer outra, é uma visão que muda tudo. Quando seus olhos se abrem, sobre nós, tudo ao nosso redor começa a tomar uma nova forma. O que antes parecia comum, agora resplandece com um propósito divino. Deus não quer que você viva apenas olhando para o mundo. Ele quer que você veja com os olhos da fé, que você enxergue a verdade que está oculta, esperando para ser revelada. Uma vez que a sua luz brilha sobre você, sua percepção da vida nunca mais será a mesma. E isso não é algo superficial. A verdadeira transformação acontece no momento em que a sua visão espiritual é restaurada. Quando você começa a ver o mundo como Deus vê, as suas prioridades mudam, suas atitudes se transformam e sua jornada ganha um novo sentido. O que antes parecia desafiador ou até mesmo insignificante, agora é visto com clareza e propósito. E é nesse processo de transformação que a verdadeira liberdade começa a surgir. Agora, imagine por um momento. O que seria ver o mundo através dos olhos de Deus? O que mudaria em sua vida? Esse é o primeiro passo para uma nova visão. Acredite, quando seus olhos se abrirem, você verá o poder de Deus em ação em cada detalhe, em cada situação. Muitas vezes, estamos tão acostumados com nossa visão limitada que nem percebemos o que está realmente diante de nós. Somos cegos para o que é essencial, para as verdades profundas que moldam nossas vidas. O mundo ao nosso redor, com toda a sua complexidade e beleza, parece simples, mas na realidade esconde camadas de significado que só podem ser percebidas quando nossos olhos espirituais são abertos. A vida cristã é uma jornada de revelação, onde Deus nos convida a olhar além do superficial. Ele nos chama para enxergar além das aparências e perceber sua mão em tudo. O que parece ser um simples obstáculo pode, na verdade, ser um portal para um novo aprendizado. O que parece ser uma perda pode se revelar como uma grande bênção, mas isso só é possível quando nossos olhos se abrem para ver o invisível, para enxergar o mundo através da lente da fé. E essa revelação não é instantânea. Ela requer que você esteja disposto a olhar de uma nova forma, a deixar de lado as limitações da visão humana e permitir que a visão divina se manifeste. Deus não quer que você continue andando pela vida sem perceber a riqueza espiritual que Ele oferece. Ele deseja que você veja seu propósito em cada situação, que descubra a beleza que está oculta em momentos aparentemente comuns. A jornada de abertura dos olhos não é apenas uma mudança de perspectiva, é uma profunda transformação interior. E esse é o primeiro passo para você entender o que está verdadeiramente escondido aos seus olhos. Agora, imagine por um momento que você tem os olhos abertos, mas sua visão está distorcida, como se houvesse uma névoa, um véu que impede que você veja as coisas como realmente são. Esse é o estado de muitas pessoas hoje, mesmo aquelas que acreditam, mas que ainda não experimentaram uma verdadeira revelação espiritual. Elas podem estar olhando para o mundo ao seu redor, mas não estão realmente vendo o que Deus está mostrando. A cegueira espiritual vai além da falta de visão física. Ela nos impede de enxergar a verdade divina que está ao nosso alcance. Quantas vezes na vida tomamos decisões baseadas apenas nas aparências ou em nossa própria percepção limitada, sem buscar a visão de Deus? Quantas vezes julgamos as situações sem entender o plano maior que Ele tem para nós? É fácil cair na armadilha de achar que estamos no controle, que podemos ver tudo claramente, mas a realidade é que, sem a visão de Deus, estamos andando na escuridão. Esse véu nos cega para o que realmente importa, o que é eterno, o que é verdadeiro, o que é divino. E sem essa visão,
podemos facilmente ser arrastados para as distrações do mundo, vivendo de acordo com nossos próprios desejos e não com a vontade de Deus. Mas a boa notícia é que você não precisa continuar vivendo assim. A cegueira espiritual não precisa ser permanente. Deus tem o poder de abrir nossos olhos, de nos libertar dessa visão limitada e de nos mostrar o mundo sob uma nova perspectiva. A pergunta é: você está disposto a deixar Deus remover esse véu da sua vida? Você está pronto para ver o que Ele quer que você veja? Imagine caminhar no escuro sem saber para onde está indo. Cada passo que você dá é incerto, cheio de insegurança. Isso é o que acontece quando a luz de Deus não ilumina nosso caminho. Vivemos em um mundo repleto de escolhas, desafios e confusão, mas sem a luz divina, tudo parece turvo. Não sabemos se estamos indo na direção certa, se estamos realmente vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para nós. Mas quando a luz de Deus entra em nossas vidas, tudo muda. O caminho que antes era obscuro, agora brilha com clareza. Ele ilumina nossas decisões, nossas escolhas e até mesmo os momentos de dúvida. Sua luz não só revela o que está à nossa frente, mas também ilumina as áreas escuras dentro de nós, onde talvez escondemos dúvidas, medos e inseguranças. Quando Deus ilumina nosso caminho, Ele nos dá confiança, direção e uma visão clara do futuro. A luz de Deus não é uma luz qualquer. Não é a luz que vemos com os olhos físicos, mas a luz espiritual que brilha em nossos corações. Ela não apenas ilumina o caminho diante de nós, mas também abre os nossos olhos para o que está ao nosso redor, permitindo-nos ver as coisas sob a perspectiva divina. Quando a luz de Deus brilha em você, você começa a ver a vida com um novo olhar, um olhar cheio de esperança e confiança. E essa luz é o que transforma o nosso caminhar diário. O que antes parecia uma caminhada solitária e cheia de incertezas, agora se torna uma jornada segura e repleta de propósito. Porque, quando a luz de Deus ilumina nosso caminho, não há mais espaço para a dúvida. Ele nos guia, nos mostra a verdade e nos faz andar com confiança. Agora pense, onde está a luz de Deus em sua vida? Você está permitindo que Ele ilumine seu caminho? Ou ainda está andando na escuridão, sem direção clara? Quando nossos olhos se abrem para a verdade, algo profundo acontece dentro de nós. A verdade de Deus, muitas vezes velada ou distorcida pelas nossas próprias percepções, se revela de maneira clara e poderosa. E essa revelação não é apenas uma compreensão intelectual, mas uma experiência transformadora. A verdade que vem de Deus não apenas nos liberta, ela nos redefine. Ela muda a forma como vemos o mundo, as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, a nós mesmos. Antes de conhecer a verdade de Deus, muitas vezes, somos guiados por mentiras e enganos. Enganos que podem parecer inofensivos, mas que, no fundo, nos afastam de quem realmente somos e do plano divino para nossas vidas. Mas, quando a verdade de Deus entra em nossos corações, tudo se torna claro. O que parecia certo, mas estava errado, agora é exposto. O que antes parecia importante, mas não tinha valor, agora se torna insignificante. A verdade que Deus revela não é algo passageiro ou superficial, é eterna. Ela é a chave para a verdadeira liberdade. Quando você entende a verdade de Deus, não há mais espaço para a dúvida. Você começa a ver a vida com olhos de fé, e isso muda tudo. Sua perspectiva sobre o que é certo e errado, o que é importante e o que não é, tudo isso se alinha com a vontade de Deus. E essa verdade traz consigo um poder transformador. Ela não apenas altera sua visão sobre o mundo, mas também tem o poder de curar, restaurar e renovar. A verdade de Deus tem o poder de mudar os corações endurecidos, de trazer paz aos que estão em agitação e de trazer esperança aos que estão em desespero. Agora pergunte-se, você está disposto a encarar a verdade de Deus, mesmo que ela desafie suas percepções ou desconstrua as mentiras que você tem vivido? Porque a verdade, quando se revela, nunca deixa a vida como antes. Ela muda tudo. A jornada de transformação espiritual
não acontece da noite para o dia. Não é simplesmente uma questão de abrir os olhos e pronto. A mudança real é um processo. Quando Deus começa a abrir nossos olhos, Ele nos leva por um caminho de crescimento, de aprendizado e muitas vezes de desconstrução das ideias e percepções que temos da vida. E isso pode ser desafiador. A primeira reação ao processo de mudança é muitas vezes a resistência. Estamos tão acostumados com a maneira como vemos as coisas com nossa visão limitada que o convite para uma nova forma de ver o mundo pode parecer assustador. A visão de Deus nos desafia a sair de nossa zona de conforto, a abandonar velhas crenças e hábitos que nos mantêm presos. Mas o processo de abertura dos olhos não é algo que nos acontece por acaso. É Deus, em sua graça, que nos conduz por esse caminho de transformação. Ele começa a revelar, pouco a pouco, as verdades que precisamos entender para que nossa visão seja restaurada. Isso acontece através de sua palavra, através de suas promessas, através das experiências que ele nos proporciona. À medida que esse processo avança, os olhos começam a se abrir de uma maneira que antes parecia impossível. O que parecia um sonho distante se torna uma realidade tangível. O que antes era nebuloso e confuso, agora brilha com clareza. A mudança não é apenas externa, mas profunda e interna, mudando nosso coração, nossa mente e nossa maneira de enxergar o mundo. E assim como Paulo passou de uma cegueira espiritual para a visão clara de Deus, todos nós passamos por um processo de mudança, onde as escalas caem dos nossos olhos e somos finalmente capazes de ver a vida com os olhos de Cristo. Esse processo exige paciência, confiança e, acima de tudo, disposição para deixar Deus moldar nossa visão. Você está disposto a embarcar nesse processo? A permitir que Deus abra seus olhos, mesmo que isso signifique passar por uma jornada de transformação que, no início, pode parecer desafiadora, mas que no final resultará em uma visão mais clara e verdadeira da vida? Quando falamos sobre restaurar a visão espiritual, falamos também sobre restaurar tudo o que foi perdido ou danificado. A fé é o instrumento que Deus usa para essa restauração. Ela é o meio através do qual nossa visão é renovada, porque sem fé, tudo o que vemos são as limitações humanas, as circunstâncias que parecem intransponíveis e a escuridão que nos impede de ver a beleza e a verdade da vida. A fé não é apenas acreditar em algo que não podemos ver, mas é uma confiança profunda no poder de Deus para restaurar tudo o que foi perdido. Ela nos permite ver além da dor, além da frustração, além da confusão. A fé nos dá a capacidade de enxergar o futuro com esperança, mesmo quando o presente parece incerto. Deus, em sua graça, nos oferece a oportunidade de restaurar nossa visão espiritual através da fé. Quando colocamos nossa confiança nele, ele começa a curar as áreas da nossa vida que estavam cegas, que estavam sofrendo ou que estavam fora de lugar. A fé nos ajuda a ver as oportunidades no meio dos obstáculos, a encontrar propósito nas adversidades e a enxergar as bênçãos em meio às lutas. É importante entender que a restauração pela fé não significa que tudo será perfeito ou sem dificuldades. Não significa que a vida será fácil, mas sim que, mesmo em meio aos desafios, teremos uma nova perspectiva. A visão restaurada pela fé nos permite ver as coisas com clareza divina, enxergar o propósito de Deus em nossa vida e confiar que, no fim, tudo se encaixará segundo sua vontade. Essa fé restauradora não é algo que possamos alcançar sozinhos. Ela vem de Deus, como um presente. E à medida que colocamos nossa fé nele, nossa visão é restaurada de maneira que podemos ver além das limitações humanas. Quando a fé entra em nossas vidas, ela começa a fazer o impossível possível, a nos dar a visão de um futuro com propósito e a nos mostrar que, através de Cristo, tudo é restaurado. Você está permitindo que a fé restaure sua visão? Está permitindo que Deus abra seus olhos para o que Ele está fazendo em sua vida, mesmo quando não consegue ver a totalidade do quadro?
Quando falamos sobre uma transformação espiritual profunda, estamos falando sobre ver o mundo não com os olhos humanos, mas com os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo não se limitam ao que é visível. Eles enxergam o que é eterno, o que é verdadeiro e o que está por trás da fachada do mundo. Ele vê além das aparências, além das falhas e imperfeições. Ele vê o potencial, o propósito e a beleza em cada pessoa, em cada situação e até nas dificuldades que enfrentamos. Ver o mundo através dos olhos de Cristo significa enxergar a vida sob uma nova ótica. Ao invés de focar nas falhas, vemos as oportunidades de graça e transformação. Ao invés de apenas perceber a dor, vemos a possibilidade de cura e renovação. Ao invés de olhar para os outros com julgamento, vemos a chance de amor e compaixão. O olhar de Cristo nos convida a olhar para o mundo com mais paciência, mais compreensão e, acima de tudo, com mais esperança. Ele nos ensina a ver as situações difíceis como oportunidades para crescer em fé e as perdas como chances de experimentarmos a plenitude do seu consolo. Ele nos ensina a olhar para os outros não como inimigos, mas como irmãos e irmãs, com quem podemos compartilhar a graça que recebemos. Cada vida, cada evento, cada desafio, quando visto pelos olhos de Cristo, tem um significado maior, uma lição mais profunda e um propósito eterno. E ao permitir que a visão de Cristo nos transforme, passamos a enxergar a beleza e a verdade que sempre estiveram diante de nós, mas que estavam escondidas pela cegueira do pecado e da distração. A vida começa a fazer sentido, e os detalhes que antes passavam despercebidos agora têm um valor imensurável. Agora, imagine o que aconteceria se por um momento você começasse a olhar o mundo com os olhos de Cristo. Como sua perspectiva mudaria? E como essa nova visão transformaria a maneira como você vive, se relaciona e interage com tudo ao seu redor? Há algo profundamente poderoso na maneira como Deus nos convida a ver o mundo. É uma perspectiva que transcende a lógica humana, que vai além do que conseguimos perceber com os nossos próprios olhos. A perspectiva divina não é limitada pelo que vemos agora, mas ela olha para o que está por vir, para a eternidade, para o propósito divino em cada momento e em cada pessoa. Essa visão vai além das dificuldades e foca nas possibilidades, vai além das limitações e vê o potencial. A mágica dessa perspectiva está em como ela transforma a nossa realidade. O que antes parecia um obstáculo intransponível, quando visto através dos olhos de Deus, torna-se uma oportunidade de crescimento. O que parecia uma perda irreparável se revela como uma chance de renovação e aprendizado. A perspectiva divina não ignora as lutas, mas as interpreta de uma maneira diferente. Ela as vê como instrumentos para nos moldar, para nos ensinar e para nos aproximar mais de Deus. A verdadeira mágica acontece quando começamos a ver não apenas com os olhos, mas com o coração. Vemos as pessoas não como elas são agora, mas como elas podem ser. Vemos as situações não como simples desafios, mas como parte do plano perfeito de Deus para nossas vidas. E ao fazer isso, começamos a lidar com este mundo com uma nova confiança que vem da certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus, e que Ele sempre trabalha para o bem daqueles que o amam. Essa mudança de perspectiva não é algo que podemos alcançar sozinhos. É uma dádiva divina, algo que só Deus pode nos conceder. Mas, uma vez que Ele abre nossos olhos para essa nova visão, tudo em nossa vida muda. Começamos a viver com um propósito renovado, com uma esperança inabalável e com a certeza de que, independentemente das circunstâncias, a visão divina está nos guiando. E você, está pronto para pedir a Deus essa perspectiva? Está disposto a ver sua vida, suas circunstâncias e as pessoas ao seu redor com os olhos da fé, com uma visão que vai além do imediato e toca a eternidade? Quando Deus abre os nossos olhos e nos dá uma nova visão, Ele não está apenas nos proporcionando um simples ajuste de perspectiva.
Ele está oferecendo um poder transformador, um poder que nos capacita a ver o mundo de uma maneira completamente nova. A visão restaurada é muito mais do que enxergar o que está ao nosso redor. É entender o propósito divino em tudo. Ela nos permite olhar para o futuro com esperança, para o presente com confiança e para o passado com perdão. A visão restaurada nos faz perceber a beleza nas coisas simples, nos dá clareza em meio à confusão e traz luz à escuridão. Quando enxergamos com os olhos de Cristo, começamos a ver o valor nas pessoas, até mesmo naquelas que antes ignorávamos ou julgávamos. Vemos o bem que Deus está fazendo em cada situação, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Mas essa visão não é apenas sobre o que vemos externamente. Ela também é sobre como vemos a nós mesmos. Quando nossos olhos são abertos pela graça de Deus, começamos a perceber nossa identidade em Cristo, que somos amados, escolhidos, perdoados e transformados. A visão restaurada nos ajuda a ver quem realmente somos e quem Deus nos criou para ser. E com essa visão renovada, começamos a caminhar com uma nova confiança e direção, não mais presos às mentiras ou limitações que uma vez nos definiram. Deus quer que você experimente essa transformação em sua vida. Ele quer restaurar sua visão para que você possa viver de acordo com o seu plano, ver a sua presença em cada momento e confiar plenamente no seu propósito. Porque quando a visão de Deus entra em nossa vida, tudo muda. Nosso olhar sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. E ao olhar com os olhos de Cristo, não podemos deixar de ser impactados pelo poder da sua visão restauradora. Agora, pare um momento e pense. Como a visão restaurada pode mudar a forma como você vive? Como ela pode transformar seus relacionamentos, suas escolhas e, principalmente, a maneira como você se vê? Essa visão não é apenas um benefício para o aqui e agora, mas é um presente eterno que Deus deseja te dar. Está pronto para deixar Ele abrir seus olhos e revelar a verdade que só Ele pode mostrar.